Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. E o nosso podcast para falar sobre empreendedorismo, gestão financeira, autoconhecimento. E hoje o nosso vídeo é sobre a série Planejamento Financeiro. Essa série que já teve 2 episódios anteriores falando sobre planejamento financeiro nas empresas, planejamento familiar, casal, em casal. E hoje a ideia é falar sobre planejamento financeiro com o viés da proteção financeira, na gestão de risco, né? O quanto que é importante você ter uma proteção, ter ali a gestão de risco na sua vida financeira e aí quais são os benefícios. Então, o convidado é especialista no assunto para abordar, tirar dúvidas, então vai ser bem interessante, estou bastante animado. Mas antes, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, clica no sininho para você receber as notificações e quero te convidar, depois que acabar aqui o podcast, para você conhecer os vídeos do canal. A gente está colocando conteúdo semanal aqui no Márcio Ribeiro, Gestão em Finanças. Tem também ali o conteúdo nas redes sociais, no Instagram. As Sem Dívidas Bancárias também. Se você tem dívidas bancárias e quer melhorar a sua vida ainda esse ano, é o momento para você fazer suas negociações. Nas Sem Dívidas Bancárias você consegue reduzir sua dívida em até 80% no valor ali atual. E eu tenho certeza que você vai ter todo o planejamento e organização financeira. www.semdividasbancarias.com.br. Então, vamos lá apresentar o nosso convidado aqui, Leandro Serralha. Tenho o prazer de conhecer ele já de longa data, aí, desde a época da faculdade, Verdade, né? verdade. E hoje ele atua com planejamento de gestão de risco, nessa parte de seguro. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado aí Márcio. pela participação. E aí, se apresenta, cara. Fala um pouco quem é você, o que você faz. Bom, vamos lá, Márcio. Meu nome é Leandro, galera. Especialista em gestão de risco. A ideia aqui, o convite do Márcio, um prazer enorme estar aqui. A ideia é agregar um pouquinho, né, na linha do planejamento financeiro, trazendo uma estrutura que a gente entende ser importantíssima. É um pilar que traz a segurança para que os objetivos, quando são traçados ali diante do planejamento, sejam de fato alcançados. Top. A parte da gestão de risco, existem diversas ferramentas. Hoje nós trabalhamos especificamente uma ferramenta, mas ela é bem abrangente, é bem complexa, mas abrangente. É uma ferramenta sob medida, ela leva em consideração todos os aspectos da vida dos clientes, enfim, acaba agregando muito, trazendo segurança e permitindo que o cliente atinja o objetivo dele. Maravilha. Cara, e esse tema, assim, ó, é um tema que eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque eu confesso que eu entrei no mercado financeiro lá na época da faculdade, comecei a trabalhar em banco e tal. E aí, cara, eu não tinha essa visão, tipo assim, o quanto que, para mim, o planejamento financeiro era só, tipo, beleza, o cara tem uma organização das finanças do cara ali, talvez fazer investimento. Então, quando eu pensava em planejamento, era isso. E aí, talvez, deixa eu lembrar quando que eu fui apresentado esse tipo de ferramenta, acho que 2018. Então, um conhecido nosso em comum falou, viu, ó, você já conhece o produto, conhece tal. Quando eu comecei a conhecer, eu falei, putz, cara, cai como uma luva mesmo e é um pilar fundamental no planejamento financeiro. Fundamental. Então, desde então, nas consultorias financeiras, eu falo da importância porque se a pessoa não faz, que nem eu tenho um amigo que ele tem já uma situação financeira bem estável ali e tal, já está aposentado, e ele fala, cara, eu não preciso disso. Para mim, o que eu já acumulei tá top. E aí eu falo, cara... É uma ideia perigosa. É um caminho. É uma cultura que não pertence ao nosso país, na verdade. Né? A gente vem, na verdade, desconstruindo uma imagem que o banco criou uma imagem, o produto seguro ficou muito mal visto. Né? Era um produto para melhorar relacionamento, era um produto muito pouco... de fato, as pessoas não conheciam o que estavam adquirindo, né? Então, a gente tinha um viés de venda casada junto ao banco, né? Traz assim, ó. Então, vamos... para quem está acompanhando, a gente até para ficar mais didático, quando a gente fala de gestão de risco, ou nesse caso específico, né? A gente está falando de uma ferramenta, seria o seguro de vida. Isso. Que aí esse produto vai ser direcionado aí de forma personalizada, posso falar assim, né? Sim, sim. Para o cliente ali, para atingir as necessidades dele. Eu acho que quando a gente traz a gestão de risco para dentro da pauta do cliente, do planejamento, é legal entender que existem outras ferramentas além do seguro. O seguro ele tem uma característica que talvez seja o grande diferencial dele. Ele tem uma prerrogativa jurídica, uma segurança jurídica. Ele tem, por lei,
algumas questões como ser inalienável, intransferível, incomunicável. E essas questões tornam a ferramenta uma ferramenta de blindagem. Perfeito. Então, às vezes, os clientes, mas eu já tenho uma holding, eu já tenho uma offshore. São ferramentas de preservação patrimonial. Elas são complementares, mas uma não exclui a necessidade de outra. Perfeito. Entendeu? A gente, às vezes, tem um cenário como realmente o seguro foi uma ferramenta prostituída ao longo do período. Aí a gente tem... O seguro é um produto antiguíssimo. Né? Tanto que tem seguradoras com centenárias aí, né? Tipo... Grandes seguradoras multinacionais são seguradoras que hoje, por exemplo, eu trabalho com seguradoras de ponta. São seguradoras com mais de 150 anos de mercado. Só que trabalham esse produto em países de primeiro mundo, em países onde a cultura é ter esse tipo de produto. Perfeito. Onde enriquecer passa pelo planejamento. É construído, né? Então, assim, cara, você falou um tema que é sensacional. O brasileiro ainda ele é muito amador na questão das finanças pessoais. Então, assim, porque não é de berço. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo. Cara, meu pai, ele não falava de dinheiro, falava só na época de brigar. Não tem, tá gastando demais e tal. Então, eu vivi a vida inteira seguindo o padrão. Até comentei no outro podcast com as meninas. Que eu vivi a vida inteira, tipo assim, vendo meu pai usar limite do banco, tá sempre enrolado. Então, pra mim, isso era o normal. Usar cartão de crédito para cobrir o rombo do que acabou o dinheiro no meio do mês. E aí, quando você vem para a vida adulta, você começa a repetir os padrões. E, 90% dos brasileiros têm padrões financeiros com alguma disfunção. Por isso que mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados e enrolados financeiramente. Sim. Porque não é de berço. Já uma cultura europeia, americana, que o cara vem desde criança falando, viu? Se você tem não... educação. Se você não guardar, se você não tiver uma pólice, se você não tiver... tudo bonitinho aqui, você vai se ferrar, porque o governo não é tão assistencialista como o nosso. Exatamente. E a gente, assim, quando a gente traz esse tipo de tema, quando normalmente nós abordamos os clientes, a gente traz esse assunto com muita naturalidade, porque quando a gente diz não tem educação, não é algo que o cliente não tem, é algo que eu não tive, é algo que você não teve, né? Nós repetimos os padrões, a cultura nossa é ali, é o dia a dia, o cara vai na persistência, enriquece. Por isso aqui no Brasil todo mundo ganha, quebra. Você não tem uma pessoa... É difícil você achar um case estável, alguém que você vê que a família... E, na verdade, quando a gente tem um case estável, a própria família, a linhagem que vem, ela segue, porque ela tem um padrão, a cultura já foi aprendida. Hoje a gente tem um trabalho muito mais educativo com os nossos clientes. Eu costumo brincar com os clientes, né? Que eu não estou ali para vender nada para ninguém. Eu estou ali para... É uma troca. Ajudar eu mesmo, tenho né? que te mostrar a necessidade e tem que fazer sentido para você. A partir do momento que você me disser, Leandro, fez sentido, eu quero ter um plano desse. A venda acontece quando eu vou até a companhia defender o seu risco. Aí a companhia vai avaliar se o Márcio está apto a ter uma apólice de seguros com ela. Então, a venda de fato é com a companhia. O que eu faço é a conscientização, é trazer para o meu cliente o que me faltou lá atrás, o que provavelmente faltou a você. Sim. A gente está falando de uma cultura recente, de 20 anos no Brasil. Até então, você cresceu, o seguro que a gente tinha acesso era o seguro. Poxa, meu pai precisa aumentar o limite no banco. A gerente do banco fala, viu, mas faz um seguro aí. Faz um segurinho de vida. Né? Faz um segurinho aí aqui, aí me ajuda, já melhora o seu relacionamento com o banco, vai liberar um limite maior. Então, assim, não faz o menor sentido. Né? A gente, hoje, existem profissionais especializados, credenciados, certificados para trabalhar esse tipo de produto. Não é um produto simples, é um produto, né? É uma venda consultiva. A partir do momento que a gente entra na vida do cliente, a gente passa a fazer parte da rotina do cliente. É muito sério, Márcio. É como um planejamento. A partir do momento que o cliente te dá uma abertura, você passa a saber de coisas da vida do cliente e, poxa, são fundamentais, sigilosas, enfim. A gente, então, assume um papel de protagonismo na vida do cliente. E a gente tem ali a obrigação que aquele cliente dê certo. Então, a gente orienta, faz o nosso papel para que ele atinja os objetivos. A satisfação é essa. É o cliente recomendar a gente, é o cliente seguir
acreditando no nosso trabalho, mas principalmente ali ele ser educado em relação ao que ele tem que fazer para preservar o que ele conquistou ou o que ele quer conquistar. Né? Top. Cara, e assim, ó, você está falando um ponto que eu começo a passar um filme aqui na minha cabeça, né? Porque quando você fala da questão do banco, é muito claro. Então, eu trabalhei dentro de um dos maiores bancos do país. E lá, assim, tanto que o profissional que vendia lá nesse banco específico até tinha um corretor. Porém, o corretor ele precisava ali bater as metas dele também. A instituição era muito agressiva nesse tipo de produto. Só que acontece, o gerente que comercializava, que jogava a bola pro cara chutar, porque, por exemplo, o cliente confiava em quem? No gerente. Sim. Não no corretor que chegava do nada ali para preencher a papelada, vamos dizer assim. Então... só que o profissional que estava vendendo ali não tinha nenhum tipo de treinamento, não tinha uma certificação, não tinha nada. Então eu lembro que às vezes chegava lá o gerente geral falando, viu, tem que bater a meta do seguro. E eu, cara, mas não faço ideia como é que vende seguro. E aí eu ia lá falar com o seu Leandro, cara, vamos fazer um crédito para você aqui, mas precisa de uma garantia, uma reciprocidade aqui para a gente poder fazer um trabalho. E aí acabava virando venda casada, como você mesmo falou. E mesmo que não fosse uma venda casada, não era uma venda consultiva, porque a gente não tinha conhecimento. Era um produto de prateleira. Isso, né? E o produto não é bom. Então, assim, óbvio que pode ter algum produto lá dentro que até seja legal e tal, mas não é o que mais é rentável para o banco, não é o que mais tem aquele apetite da meta ali. Então, o cara acaba vendendo aquilo que é um produto negligenciado pela própria instituição. Né? A instituição ela coloca dentro de um cenário ali um percentual mínimo, a equipe tem que entregar, então acaba fazendo uma venda casada. Eu costumo brincar também, dizer isso, né, em bate-papo com o cliente. No fim das contas, é um bate-papo sempre que a gente se reúne com os clientes. Não tem produto ruim, Márcio, na verdade. Tem o produto que não serve para a finalidade que foi proposta. Perfeito. Né? Se o produto existe, ele foi pensado, ele tem uma finalidade. O problema é vender qualquer produto como algo de prateleira. Como uma roupa, P, M ou G. Não, a gente brinca, o planejamento ele exige uma alfaiataria. Eu preciso entender, as pessoas não vestem mais P, M ou G. Eu tenho uma pessoa com um ombro mais largo, eu tenho uma pessoa com um tronco maior, eu tenho que me adaptar às necessidades daquela pessoa. Então a gente vai entender a receita do cliente, o custo de vida do cliente, patrimônio que esse cliente alcançou, onde o cliente quer chegar. Hoje, quem são os dependentes desse cliente, o que uma ausência precoce causaria na família, uma situação de invalidez, como isso impactaria a geração de renda, a estabilidade ou tudo aquilo que ele já conquistou, os projetos futuros. Então, é uma gama de situações que a gente precisa provisionar o capital certo para manter o patrimônio e para manter ali as conquistas, os sonhos vivos, porque dinheiro destrói uma família. Né? A gente chegar num ponto onde perder tudo é conquistado muito dificilmente aqui. Né? A gente tem é um país com uma carga tributária imensa, é um país onde empreender é difícil, é um país cheio de desafios. Então a gente chegar num ponto, depois de muito trabalho, perder isso diante de um cenário que podia ser corrigido se tivesse planejamento. Eu vou fazer só um parênteses aqui, não sei, não estava meio... Mas para quem não sabe, o Márcio, antes da minha carreira na gestão de riscos, eu também, né, por falta de educação financeira, me vi em algumas situações e eu tive o privilégio de poder contar com a ajuda do Márcio lá atrás. Me ajudou muito, é um assunto que para mim é bem emocionante, até porque me ajudou muito ao meu pai, que para mim então era quem era o grande condutor de tudo, né? Na jornada ali, eu não tinha preocupação e de uma hora para outra a gente teve ali uma reviravolta dentro de casa, dentro da família, e deixar aqui esse agradecimento, lembrando que lá atrás o Márcio já era muito atento à questão do planejamento, à questão de soluções, né? De como a gente estava aplicando a nossa receita, de quanto a gente consumia, o quanto a gente gastava de maneira errada, o quanto a gente pagava. Então foi um combo, um planejamento que foi muito bem-vindo naquela época e ajudou muito
a gente se reestruturar e poder chegar onde chegou hoje. Então, deixo aqui o meu agradecimento. Gratidão, cara. Valeu. Porque a gente sempre que pôde se ajudou aí, é um prazer estar aqui. A gente vai ajudar, espero que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis, porque faz a diferença na vida delas. Que legal, vai, com certeza, vai. Cara, você estava falando, e principalmente até complementando o que você estava falando da questão da dificuldade, do cara ter que lutou para conquistar o patrimônio. E ainda quando a pessoa... hoje, estatisticamente, é muito pequena a quantidade de brasileiros que tem um tipo de seguro de vida. A maior parte, talvez, acho que mais de 90% dos brasileiros que tem seguro é seguro de carro. Sim. Então, o carro é o... E aí, que loucura. O cara tem o seguro do carro, nem sempre tem da casa e não tem o de vida. O que é mais importante? A prioridade tá invertida. Tá invertido. O cara fala, não, meu carro, se roubar meu carro. Mas e se você ficar paraplégico? Inválido, se você sofreu, sei lá, um câncer. Cara, meu pai teve câncer, eu sei o quanto foi difícil, sabe? Então, tipo assim, e aí, tudo bem que beleza, ele tinha ali ele tinha um bom plano de saúde, mas mesmo assim precisou de várias questões ali de dinheiro por fora, que o governo não cobria algumas coisas, e aí, ou para acelerar o processo ele precisou pagar. Sorte que ele tinha uma gordurinha lá que ele guardou, mas quando ele faleceu, chegou nesse problema de às vezes não ter a liquidez ali do patrimônio para poder acessar. Mas o ponto que eu queria falar, cara, que eu vi no banco muitas pessoas que o gerente chegou no cara e falou, faz aqui um seguro para me ajudar. E o cara falou, beleza, eu vou fazer para proteger minha família. Então, vou pensar no futuro, vou ter essa visão. E aí chegou um momento que quando o cara morre, a família vai lá com o papelzinho todo amassado, às vezes ali com... E não tem um acesso. Chega lá e fala assim, tá aqui o seguro do meu marido. Então ele tem aqui 50 mil para receber, 20 mil, sei lá, era um valor não muito alto na época. E aí o banco olha e fala assim, viu? Então, a gente não vai pagar porque ele, no meio do plano, ele descobriu uma pressão alta e ele não informou. Então, infelizmente, não tem nada pra vocês. E aí você vê a mulher chorando, eu tô contando um caso real isso. Sim. Você vê a mulher chorando com um filho, falando, cara, como não vai ter isso? E aí, assim, então, senhora, se a senhora quiser, a senhora tem que acessar a justiça pra lá ver se o juiz vai te dar o direito. É muito grande a chance da justiça ser feita, porque às vezes realmente não foi explicado, o cara não entendeu, tudo mais. Mas aí eu tô falando de um imbróglio jurídico aí de 2, 3, 5... O seguro perdeu a função. 5 anos, entendeu? Para a pessoa receber. E esses 5 anos que a família precisa de dinheiro? Esse ponto é um ponto também, né? Quando a gente pega a modalidade gestão de risco e traz o seguro de vida, nós trabalhamos somente com seguro na modalidade análise prévia do risco. O que é a modalidade de análise prévia? É justamente o grande diferencial para o produto bancário. É entender, né, toda a vida do cliente, entender a quais riscos ele está sujeito, entender qual o histórico de vida. O que compra o seguro não é dinheiro, é saúde. A companhia não vai analisar o seu poder, apenas o seu poder de pagamento. Enquanto você pagar, teu seguro está vigente. Se você ficar inadimplente, o seguro extingue. Então, para a companhia, o risco é o mesmo. Pelo período que você está pagando, ela está confiante e teu capital está ali, à sua disposição diante de um sinistro. Quando a gente faz a análise do cliente, a gente leva em consideração exatamente o que o cliente, por tudo que o cliente já passou, e entrega esse dossiê para a companhia. A companhia vai olhar e vai falar, então o João, poxa, ele teve uma suspeita de câncer. Ele já fez uma biópsia. Eu preciso do laudo para confirmar se essa biópsia. Por que isso? Porque a partir do momento que a companhia, na análise prévia, que é a modalidade que nós trazemos aos clientes, a partir do momento que a companhia olha todo o histórico do cliente e fala, você está apto a ter uma pólice, acabou. Entendeu? A companhia assumiu o risco. Não vai ser questionado. A ideia é entregar uma liquidez imediata para o nosso cliente diante de um momento que o cliente não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. A gente é a solução na vida dele. A gente não é um novo problema. Perfeito. Numa hora difícil. Quando a gente quer exemplificar isso para o cliente, a gente traz uma analogia bem simples, que é, imagina hoje você comprar um carro e simplesmente
vou fazer o seguro de um carro, vou ligar numa companhia, vou ligar para o meu corretor. O corretor te perguntar, viu, que modelo é? Você fala, comprei um Honda, um Civic. Pô, que ano? Um Civic 2022. Pô, legal, tá feito seguro. Como assim? O cara não viu o número de chassis, não viu se o carro foi batido, não viu a procedência do carro, não conhece o histórico. Não tem nada. Qual é a chance, diante de um sinistro, da companhia te pagar algum se capital? É o preço do carro, tipo, é um Honda, tá, mas qual Honda, Quando você faz esse tipo de negócio, o cliente precisa entender que quando ele assume esse tipo de negócio, ele assume o risco. Sim. É um negócio que foi feito para não dar certo. Mas é que falta informação, porque o cara que está na outra ponta, o cliente, principalmente quem consome o produto bancário, não ele conhece. acha que é um produto que funciona, porque o banco é grande, o banco é seguro, você sabe, e aí vai funcionar. A gente traz isso para o cliente, então sempre que a gente vai trazer a parte do planejamento, da gestão do risco, a gente tem que desconstruir a imagem do seguro. Porque o cliente, uma das maiores objeções, quando eu vou abordar um cliente, o cliente fala para mim, eu já tenho seguro. Eu falo, pô, que legal. Já é um baita diferencial. Que seguro você tem? Eu tenho seguro ali do banco XPTO. Fala, pô, peraí. Seguro do banco? Posso dar uma olhada na sua apólice? Não, nem tenho apólice. Então pede para sua gerente a apólice. A apólice é um padrão. Tá ali. Não tem análise. O cara não informou se teve um diabetes, se o cara já teve um quadro de pressão alta, se é hipertenso, se toma algum tipo de medicação. Então, qual que é a grande jogada para o banco? Quem contrata o seguro não está ali para reclamar. Quando o banco fala, ele sabia. A família não tem como questionar, porque infelizmente o cara não está mais aqui, irmão. Ele comprou o produto e o banco fala, ele estava ciente. Agora o mais engraçado é o seguinte, na análise póstuma, que é a modalidade que o banco trabalha, que o risco é analisado diante de um sinistro, onde eles vão lá consultar, existe uma perícia para ver se existiu alguma coisa que não foi contada ao banco ao longo do período da vigência da apólice dele. Se você, uma pessoa muito entendida, vamos dizer assim, pô, eu sou um especialista e eu quero ter um seguro do banco, eu vou dar um susto no banco. Eu vou ali, vou fazer minha apólice no banco e vou me precaver em relação a tudo. Poxa, Leandro, eu conheço a ferramenta. Eu comprei um seguro do banco. Se eu tiver um quadro de alteração de pressão e ligar para o meu gerente e informar ele, falar, eu estou ligando porque há 3 anos atrás eu comprei uma apólice com vocês, ela é renovada automaticamente ano a ano, com reenquadramento, tá um absurdo, estou pagando, mas tudo bem, tá aí, tá vigente. Informa aí que eu tive um quadro de hipertensão. O gerente nem sabe o que fazer com essa informação. Ele nem sabe onde está essa apólice, ele vai anotar no bloquinho do nunca mais ali, vai pôr debaixo, alguém daqui a pouco virou rascunho e está na mesa de outro. Entendeu? Então não tem função, é um produto que não funciona. É triste, porque existem modalidades também, né? Porque às vezes, assim, uma das coisas que eu mais falo para os clientes quando chega até mim lá é a questão de, tipo assim, o cara, ele não tem noção do tamanho da cobertura que ele precisa. Exatamente. Então vamos lá, tipo assim, o cara fala assim, eu tenho um seguro de 100 mil reais. Legal, mas pra que serve? Pra que é esse 100 mil? Porque normalmente foi um valor que ele chegou no banco e falou assim, eu quero pagar 300 reais por mês, faz um seguro aí pra mim. Aí o cara pega lá 300 reais vezes a idade lá do cara, tal, beleza, um seguro de 100 mil. O cara olha 100 mil é muito dinheiro. Só que aí na hora que você vai entender lá, tá, vamos lá. Pra que esse 100 mil? Porque se eu morrer, fica pra minha família. Tá, você tem filhos? Tenho. Seu filho tem quantos anos? Meu filho tá com 8 anos. Tá, então você quer que ele vá fazer uma faculdade? De quê? Não sei, mas talvez uma medicina. Cara, 100 mil não dá nem pro primeiro ano. Exatamente. Entendeu? Pra que é? Não, porque eu tenho a minha renda é 70% da casa. Então minha esposa tem que contribuir só com 30%. Tá, beleza. Se você morre, vai ficar todas as contas da casa para ela bancar. Ela tem condição de adquirir uma renda superior? Ela vai... Não tem. Então, cara, não dá. Exatamente. Então, assim, você tá trabalhando e investindo pro seu futuro. Beleza. Quanto que é a sua aposentadoria? Quanto você tem que ter guardado para aposentar? E é uma conta muito louca. Ninguém faz, né? Sim. Não, então... e quando tem alguma dependência de algum órgão que, infelizmente, a gente sabe. Por exemplo, o INSS é uma ferramenta que atendeu há muito tempo, mas a gente sabe a situação que passa. Hoje em dia, não dá para estruturar uma aposentadoria pensando
na Previdência Social. Não. A gente tem que ter, né, um plano A, B, C, D, E. Sabe como funciona? Sim. Infelizmente, o cenário é esse. Essa situação do produto de prateleira, onde a gente identifica o quanto o cliente pode pagar para aí sim entregar algum tipo de capital para ele, é um caminho cruel com o cliente, porque é uma ilusão. O cliente está sendo iludido, ludibriado, assim, não é o caminho, tá? A gente normalmente, eu vou dar um exemplo de um planejamento. Quando eu vou fazer um planejamento para um cliente, eu posso fazer um planejamento que vai levar em consideração só formação de reserva, porque o seguro ele gera uma reserva também. Parte daquilo que você contribui vai para uma reserva futura. Então você vai ter a opção de resgatar o prêmio que você pagou por acrescido de uma correção do IPCA. Não é rentabilidade, não é um investimento focado em rentabilidade, é um investimento em proteção. A gente devolve parte do capital, a companhia devolve parte do capital investido, o capital que é de base de morte, corrigido pela inflação. Devolve o poder de compra do seu dinheiro. Ponto. Quando a gente vai levar em consideração qual capital o cliente precisa se ele vier a faltar, a gente pensa na parte sucessória. Hoje, quanto que um cliente precisa para seus beneficiários, seus dependentes suceder o cenário dele? Vão precisar desprender ali de 10% a 15% do valor do patrimônio dele. Simples. A gente vai então entender quanto o cliente tem e vamos destacar de 10% a 15% e vamos propor ao cliente. A partir dessa conta, eu vou chegar num custo. A companhia vai precificar o risco do cliente e eu vou apresentar. Para você ter um acesso a esse capital, custa X. Como que isso hoje cabe no seu custo fixo? Porque é um investimento médio e longo prazo. Não é algo que você faz, eu tenho que escolher entre tirar férias e cancelar o meu seguro. Eu vou cancelar o seguro porque eu quero ir para tal. Não. Mas se você... esse seguro é aquele que... assim, o cara... Ele paga para não morrer, vamos dizer assim. Porque lá na frente, se ele não morreu e ele... Sei lá, a função dele já foi usada, beleza, eu fiz o seguro porque era para o meu filho para a faculdade, para eu conseguir aí no meu período laboral, conseguir conquistar meu dinheiro, minha reserva financeira. E aí o cara decide, ele pode sacar essa diferença, ele sacar a reserva que ele acumulou. Isso. E aí cancela o seguro, é isso, né? Isso. Normalmente a gente distribui. Existe uma modalidade que a gente acrescenta alguns riders, que são modalidades de seguro, de cobertura dentro de uma apólice. Então, além da base de morte que gera reserva, a gente vai ter ali uma cobertura para invalidez, uma cobertura para doenças graves. E por trás desses números, existe sempre uma justificativa. Eu não vou chutar um número e falar, eu acho que o Márcio, se ficar doente, ele tem cara de que precisa aí dos 300 mil. Não é assim que funciona. A gente tem uma conta, ela é aproximadamente, quando a gente trata de doenças graves, 24 meses do custo de vida do cliente. Por quê? Estatisticamente, é o tempo que o cliente vai atravessar em tratamento, em caso de uma doença grave. Ou ele se cura, ou ele perde a luta. Se ele perder a luta, ele tem um capital para quem fica. Se ele vencer a luta... Agora tem um diferencial, legal. Tem uma situação bem interessante. Todo capital... Eu vou pegar um gancho no que você disse do seu pai. Seu pai tinha um excelente plano de saúde. O plano de saúde serviu para fazer o tratamento dele, certo? Mas o plano de saúde não paga o boleto que continua chegando. Não. O seu pai perde a capacidade laboral dele. Os boletos seguem. As dívidas, as contas, os compromissos continuam. O planejamento que a gente propõe, ele é o provisionamento de capital para determinada finalidade. Então, eu tenho um diagnóstico de uma doença grave. Eu tenho um capital de R$500 mil para doenças graves. Diante do diagnóstico, a companhia te entrega os R$500 mil. Eu vou precisar pagar 500, vou ter que gastar esses R$500 mil em tratamento? Não. Pode comprar uma casa com esse dinheiro. É seu. Eu já tenho um bom plano de saúde. Meu plano cobre tudo. Ótimo. Mas aí é aquela questão. Às vezes o cara, tipo assim, eu quero uma segunda opinião. Vamos trazer o médico mais top do... Quanto custa a consulta do cara? Às vezes 2 contos, 3 contos, 5, 10 mil, sei lá. Mas essa é a vida, cara. Aí o cara paga, entendeu? Lógico o cara que paga. Você tá diante, você tá tendo um choque. Você tá diante de uma situação horrível, um diagnóstico de uma doença grave.
Se uma junta médica olhar para você e falar assim, olha, o seu convênio vai te dar acesso a um tratamento, mas tem um tratamento que não é coberto aqui, cara, muito promissor. A tua chance de sucesso é muito maior. Você vende o que você tiver, meu irmão. É a vida. Você precisa viver para gozar de tudo que você conquistou em vida. Você não vai medir esforços. Então, o que a gente faz é provisionar o capital. A finalidade, de fato, é o cliente que dá. Legal. Isso para invalidez. A gente vai levar em consideração 60 meses do custo de vida do cara. Por quê? 60 meses, ali 5 anos do custo de vida, é um período onde, por mais sofrido, a gente não vai criar uma rotina de riqueza, não vai tornar ninguém milionário, por mais que a gente atinja capitais de milhões, mas a ideia é estabilizar a vida por um determinado período, porque a partir de 5 anos, aquela situação virou uma rotina. E quando a gente tem a rotina, tudo fica mais simples. O problema é a fase de adaptação à nova realidade. O cliente está exposto, a família do cliente está exposta a um choque. Ninguém sabe para onde vai. Há pouco ainda tive com um cliente, ele teve uma infelicidade, uma situação onde ele perdeu um ente querido e ele falou, cara, não é o dinheiro, é não ter cabeça para lidar com a burocracia de enterrar alguém. E quando a gente faz no planejamento, a gente passa, é chato pra cacete, mas falar que você morre, cara. A gente pode morrer a qualquer momento. A única certeza que a gente tem são duas. É o imponderável. Uma que você vai pagar imposto e a segunda é que você vai morrer, cara. Não entendeu? Eu lembrar você que você está suscetível a tudo, que você pode vir a faltar, que a gente não é dono do nosso tempo aqui, é difícil tratar disso. Mas aí a hora que vem a contrapartida do cliente, quando a gente escuta, pô, não era falta de dinheiro, eu só precisava de alguém para me auxiliar, porque eu não tinha cabeça para escolher o caixão para pôr essa pessoa dentro. Não, mas ó, eu vou contar uma do meu pai então aqui, ó. Cara, ele tinha um seguro de vida no banco. Na época que ele morreu, eu estava fazendo todo o planejamento dele. A gente estava fazendo a parte empresarial ali, de holding e tudo mais, e dando entrada no plano de no seguro de vida também ali para já deixar tudo pronto. Só que ele morreu antes de a gente finalizar os processos. E, cara, ele tinha um seguro no banco e aí não sei por que motivo ele cancelou o assistência funeral. Ele tinha. O cara colocou tudo. Aí, do nada, ele só cancelou a assistência funeral. Beleza, ele morreu. Tipo assim, aquele choque. A gente no hospital ainda. Puta, e agora, velho? O que a gente faz? Aí pega o celular e falei, eu sei que ele tem seguro. Então liga na companhia. Ó, tá aqui, fulano aqui e tal, CPF. Tudo bem, ele tem a pólice, mas não tem assistência funeral. Como não tem? Ele cancelou faz 1 ano. Aí eu, putz, cara, não acredito. E assim, a vontade do meu pai era ser enterrado no Ceará. Então ele morreu aqui em Jundiaí. Sim. Aí tipo, putz, cara, como é que eu vou ir atrás de traslado? Tipo, nem sei como é que faz essas coisas. A sorte que a mulher dele, a minha madrasta, a esposa dele, tinha feito um do cartão de crédito dela, os caras vendeu, tipo, faz o seguro funeral aqui, 5 e pouco por mês. Ela aceitou e estendia pra cônjuge. Sim, é uma opção. Cara, aí ela ligou lá, Rapidex, assim, no cartão, o cara falou, não, beleza, manda os dados. Os caras resolveram tudo, tipo assim. Aí mandaram, pegou daqui, mandou pro Ceará, tudo. E não era questão do dinheiro, mas, tipo, cara, resolveu, tipo, a gente não tava com cabeça, eu vou pegar esse exemplo, pra ter que lidar com as coisas. E aí, assim, putz, cara, como é que eu vou comprar passagem de avião pra mandar? Onde liga? Como é que faz? Preço de caixão, sabe? Aí o cara sabe, muitas empresas, né? Você tá naquele momento, o cara mete a faca no produto ali e você paga, porque você quer só se livrar Você não pode negociar nessa hora, né? Com que cabeça? E o cara te constrange, né? Tipo, é isso que ele merece? Você tem o baratinho aqui e você tem esse que faz jus à pessoa que ele foi. Você fala, porra. Foi exatamente. Então, assim, e aí, cara, pra você ver, tava tudo combinado, ele descombinou no meio do caminho, a sorte que por um detalhe, senão a gente tem um monte de dor de cabeça. E aí é bem esse ponto que você está falando. Então, talvez você fazer a preparação e organizar é muito melhor, cara. As pessoas têm muito menos trabalho e eu acho que desconforto. No seu papel, né, do planejador financeiro, no meu papel,
em lidar com a gestão de risco, até diante dessa conversa com esse cliente, eu identifiquei uma situação que de fato, eu acho que é isso, sabe? Quando a gente entra na vida de um cliente, a gente não entra para fazer uma venda, a gente entra prestando um serviço consultivo, né? É uma consultoria. A gente passa a fazer parte da rotina do cara. Então, quando ele diz para mim, não é o dinheiro, eu vou te dar um exemplo. O seguro, ele é pessoal. Eu faço uma apólice para mim. No caso de morte, eu posso estender ao meu cônjuge, mas não posso estender ao meu filho. Então, se eu perder um filho, o meu seguro não cobre o meu filho. E o seguro, por lei, ele só pode ser negociado para maiores de 18 anos. Existem outras modalidades de análise póstuma, mas não vou entrar nesses detalhes. Estou falando da modalidade que a gente trabalha. Tá? E o planejamento, o risco, ele é travado e pautado em cima de cada pessoa, cada indivíduo, com suas diferenças, suas situações e circunstâncias, enfim. Quando eu falo para você, Márcio, eu sou seu consultor de hoje em diante. Eu cuido da gestão de risco. Eu sou o seu consultor com a apólice aqui, eu trouxe essa ferramenta, ficou adequada para você, tá tudo certinho. Se amanhã depois um filho seu vier a faltar, você fala para mim, pô, eu não tenho cobertura pro meu filho, Leandro. Eu falo, não tem cobertura. Mas a questão aí não é dinheiro. Não é dinheiro. Você pode pagar pelo funeral do seu filho. Você não vai poder fazer o seguinte: perder seu tempo, investir a sua cabeça naquele momento para aquilo. Eu posso. Então, mais do que agregar ferramenta, é a gente também doar um pouco do tempo. A gente passa a fazer parte da rotina do cara. Então, sempre que eu me proponho, eu tenho uma boa carteira de clientes, mas eu tô ligado na rotina de todo mundo. Eu tô sempre querendo saber se o projeto inclui um novo filho, como que tá. Poxa, a empresa do cara tá indo bem, não tá indo bem, tá tudo mudando, a gente tá em movimento. Se amanhã depois, qualquer cliente meu precisar de mim, independente da cobertura, eu vou estar ali. Eu me propus a isso. Eu vendi isso para o meu cliente e eu vou entregar isso para ele. A minha venda, a minha jornada com o cliente é consultiva. Legal. Não é um momento pontual onde eu entrego uma ferramenta para ele, ensino ele como usar e dispor daquilo. Ele tem um canal direto com a companhia. Pode ser que amanhã depois eu não esteja mais no cenário, pode acontecer. Mas a garantia que ele tem é que enquanto eu estiver atuando, independente da cobertura que ele contratou, ele tem em mim ali um respaldo. O que eu pudesse. Poxa, Leandro, eu não tô com cabeça, cara. Eu sei que eu não tenho cobertura pro meu... Ajudo? Oh. Entregar mais, né, cara? Eu falo muito isso na nossa empresa lá. É um dos valores. Eu prego isso com a minha equipe, eu tento ao máximo no dia a dia aplicar isso também. Cara, você estava falando... então, são muitas aplicabilidades, né, dentro desse processo. E isso que você acabou de falar é muito natural lá fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as famílias têm... aqui hoje no Brasil, as pessoas têm tipo uma referência só, sei lá, às vezes o advogado, o médico, o dentista, né? Mas lá é muito normal, tipo assim, o cara ter o consultor financeiro, ter o consultor jurídico, ter o consultor de seguros, ter vários profissionais que são especialistas na sua área e prestam um serviço para eles. Sim. Lá nos Estados Unidos é muito descentralizado para o banco, né? O banco ele é especialista em crédito. Só que os produtos, tanto que tem empresas de planejamento financeiro lá que são tão grandes quanto o banco, tem mais de 100 mil funcionários e assim, por conta dessa cabeça que eles já estão mais abertos, tipo assim, por que eu vou num lugar onde o cara vende tudo? Exatamente. Se o cara vende tudo, ele não é bom em nada. Não é bom ele em nada, bom, o pato, né? Então eu tenho que trabalhar com o cara que é especialista. Então, exemplo, e profissionais também. Às vezes tem profissional que tem muitas áreas e às vezes ele vai atuar muito bem numa área e nas outras ele vai só vou atender a demanda, mas ele não é especialista naquilo. Então, são pontos para ajustar. E aí você estava falando do momento, né? Como o empresário está indo bem. A proteção de risco também é algo que eu trago nas consultorias das empresas, no viés assim, primeiro, né? Normalmente o cara pensa em seguro de vida para a empresa só para o funcionário, que às vezes é obrigatório, né? Ali a convenção coletiva prevê um mínimo ali. Só que o cara não leva em consideração, por exemplo, num quadro societário, quando o cara tem mais de um sócio, ou o cara tem um sócio apenas, mas são dois, né? O cara é mais um. Que como é que fica
a sucessão da empresa se você ou seu sócio vier a faltar. Essa é uma modalidade que a gente aplica muito. Cara, a empresa cresce, beleza. Quanto vale a minha empresa? A minha empresa hoje está avaliada em uns 5 milhões. Ótimo, parabéns. Então é o fruto do seu trabalho que você construiu junto com o seu sócio por 5, 10, 20 anos, às vezes 30 anos de uma vida. Então você confia no seu sócio, confio. Tá, se ele morre, você está disposto a lidar com os filhos dele ou com a esposa dele? Os agregados? Os agregados, mandando aqui na empresa? Aí o cara faz uma cara assim, tipo... Não, e quem entra não é do game, né? Isso, o cara normalmente não vem com o know-how que a pessoa que ocupava a cadeira tinha. Perfeito. Então, assim, ó... E aí o cara fala assim, nunca parei pra pensar nisso. Tá, então se ele morre, você tem dinheiro na pessoa física pra comprar a parte do seu sócio? Isso. O cara... não. É o choque. Então, você precisa de um planejamento aí jurídico, com consultor de risco, para criar um contrato para que seja feita aí uma modalidade onde, se um dos dois faltar, é indenizada a outra parte e vocês conseguem ter aí uma troca, né? Nesse sentido. Que é uma das funções que eu acho bem interessante aí dos seguros. E aí, cara, resolve o problema da empresa, resolve a questão de continuar o legado, porque às vezes o cara vai querer desistir porque eu não gosto da sua esposa. Exatamente. E aí, ou sei lá, seu filho entra aqui e começa a fazer um monte de besteira porque ele tem 50% do negócio, e aí aquilo que era um negócio harmônico começa a ficar desarmonioso e dá pau, cara. E é o que mais acontece. As pessoas não fazem ideia do valor da marca, né, que tem. Isso. As pessoas, normalmente, eu levo muito... Essa é uma proposta que a gente trabalha muito. A gente propõe muito aos nossos clientes, porque na grande maioria são empresários, participantes de sociedades, enfim. A questão as pessoas não têm noção do peso da marca que elas constroem. Perfeito. Então, como eles detêm o know-how da operação, eles imaginam assim, se amanhã depois não der mais certo, eu sei fazer isso daqui, eu me desligo daqui e crio uma nova empresa. Não é assim. Não. Você construiu um nome. Esse nome, às vezes, pesa mais do que você. Você nem faz ideia. As pessoas não te conhecem, às vezes, parceiro. Conhecem a sua empresa. É muito comum. Sim. O homem por trás da empresa, é a engrenagem fundamental, mas as pessoas não conhecem você. Entendeu? Você criou, você cresceu, chegou num patamar onde a sua marca é muito valiosa. Então, essa não é uma possibilidade para você. O que a gente propõe? A apólice resgatável, ela tem uma característica sucessória muito forte, muito interessante. Por exemplo, uma empresa com 3 sócios com valuation de R$1,5 milhão. Cotas iguais ali, cada um teoricamente teria direito a 500 mil de cotas de cada empresa, da empresa, de fatia da empresa. O que a gente propõe? 3 apólices, né? Então a empresa vai assumir o pagamento. 3 apólices de capitais de 500 mil cada. Quer dizer que as 3 apólices vão ter o mesmo prêmio para a empresa? Não. O risco é individual. O Márcio vai ter um risco, o Leandro vai ter um risco, o João vai ter outro risco. A gente vai entender. A do Márcio vai ficar X mil reais, a do Leandro vai ficar X e meio, a menos X. Tá tudo bem. Identificou, a gente coloca isso dentro do custo mês da empresa, a empresa paga, as apólices passam a constar no contrato social da empresa. No caso de ausência, existem outras atribuições, você pode colocar outros, né, enfim, cláusulas no contrato social, mas o que normalmente acontece? Um sócio veio a faltar, a apólice liquida a participação dele e os beneficiários recebem, então, a parte dele, que seria referente à empresa, saem de cena, não entram no cenário de decisão, de tomada de decisão da empresa, porém, podem continuar com participação uma vez ao ano nos lucros da empresa. Ok, isso vai ser definido pela empresa, pelos sócios. Aí, o mais importante a empresa vai gerar a apólice vai gerar 2 receitas para a empresa. O capital que eles compraram, baseado no valuation da empresa e da cota-parte de cada um, e vai gerar uma reserva, porque a base gera reserva. Todo aquele valor investido vai ser corrigido pela inflação ao longo do período e vai estar disponível. Quando que esse capital pode ser resgatado? Ele faz parte do contrato social da empresa, mas segue sendo individual. Então, só o detentor da apólice pode resgatar. Quando ele vai poder resgatar? Isso constando no contrato social. Quando for para comprar outra parte, a parte de alguém em vida,
ou para a empresa reaplicar como capital de giro, mediante uma nova situação sucessória, uma nova proposta de apólices, uma nova solução. Então a gente vai encerrar esse ciclo das 3 apólices e vai aportar toda a receita que a gente reservou, a gente vai injetar na empresa. A gente entendeu que o momento pede isso, tá tudo bem. Então a gente resolveu. Só que essa estrutura, Márcio, proporcionou ao longo da jornada que a apólice fica vigente é o seguinte: deu um chabu com qualquer um dos 3, não tem um médico se metendo na rotina de um escritório de direito, não tem um engenheiro dando pitaco num consultório ou numa empresa de investimento, não tem o cara que não detém o know-how bagunçando a estrutura de que sempre deu certo. É muito legal, cara. Isso funciona assim. Funciona. E digo mais, as pessoas precisam entender que quando uma cadeira perde o lugar, a empresa que girou direitinho com essas 3 vai precisar repor essa peça. Perfeito. A empresa não quer um agregado sem o know-how, ela vai precisar pagar. E normalmente vai pagar caro para ter um profissional à altura de quem estava ali. Então essa receita, essa liquidez, a apólice é uma ferramenta fantástica, cara. Você comprar um capital por 1/3 do valor dele, essa é a diferença também. A gente, nessa modalidade, você compra o capital. A partir do momento que você fecha esse tipo de planejamento, você agregou ao seu negócio, à sua vida, o capital ali. Então, se o seu patrimônio hoje é de 3 e você comprou uma apólice de 1, seu patrimônio é de 4. Tá? Isso daqui é seu, você está comprando. O seguro puro e simples, de análise póstumo, é um aluguel. É igual um seguro de carro. Usou, tá ali. Não usou, não é seu. Não gera uma reserva, não gera contrapartida para o cliente. É uma sensação de, tipo assim, pô, eu pago, mas não quero usar. É um dinheiro que eu estou jogando fora. Não é, você estaciona na rua porque você tem seguro, pô. Sim, mas eu tenho uma visão sobre isso, às vezes um pouco... Tem situações como essa que eu acredito que é o melhor caminho, mas tem situações que eu acredito, dependendo, ele não só ter um objetivo só para proteção, por exemplo, onde ele não faz reserva. Em alguns casos, não é mais interessante se ele fizer reserva em outro pilar ali, por exemplo. O objetivo do cara é fazer uma reserva. Então, ele faz a proteção... Partir para um investimento, uma coisa que agregue rentabilidade. Ele faz rentabilidade. Então, eu penso que às vezes essa casadinha vai bem também. Porque aí bem. Ele vai ter o melhor da proteção pura ali, simples, que seria... um caminho, tendo ciência que eu vou pagar para não usar e não vou me arrepender... Tipo, o cara fala, pô, velho, em 10 anos o cara vai pra trás, nossa, mas gastei X mil reais. Gastou, mas e a diferença que você investiu? Só que o cara tem que ter bastante disciplina. Porque às vezes ele não vai nem investir, ele não investe e paga o seguro ali só o simples, e lá na frente ele reclama que gastou dinheiro e não usou, né? Ao invés de agradecer, porque ele não morreu, né? Cada caso é um caso, mas assim, a gente tem case que o cliente... De fato, hoje tem uma baita estrutura de planejamento, ele pode optar por uma estrutura de seguro puro e simples, sem formação de reserva. Existe o puro e simples com análise prévia, excelente produto. Agora, quando a gente lida com planejamento a longo prazo, a contrapartida, eu trabalho muito os dois. A proporção de negócio com contrapartida para o cliente, que é a formação de reserva, porque assim, o investimento, ele vai ser, a ordem do investimento muda muito quando a gente trabalha um seguro puro e simples e um seguro com reserva. O capital com reserva é um capital caro, porque ele é seu ali. Sim. O seu dinheiro, o que você está fazendo quando você compra um capital com formação de reserva? Você está adiantando um capital para a companhia poder explorar o teu dinheiro no mercado financeiro. Eles te devolvem o quê? O dinheiro com... né? Sim. Então, assim, sendo muito transparente... Sim, não tem almoço grátis. Não, né? O cara não vai falar assim, viu, vou te devolver 500 mil reais lá na frente porque eu sou bonzinho. Não, o cara tá ganhando... Pra ele te devolver 500 mil, ele ganhou 5 milhões. O cara rentabiliza sobre o seu capital e te devolve a correção do poder de compra. Perfeito. Então, assim, eu estou te devolvendo o que se era 10 em 1990 e agora virou 50 em 2020, é porque seu dinheiro desvalorizou e eu tenho que te devolver os 50. Você precisa continuar comprando o que você comprava com esse dinheiro lá atrás. E é isso que a companhia faz. Agora, o seguro é um investimento em proteção. Essa contrapartida é um plus e você paga por isso. Você está incluso no pacote. Mas é a opção, como você disse.
a gente culturalmente, quando traz esse produto para quem não tem educação financeira, cara, é fantástico, porque a hora que o cara pensa assim, sabe aquela sensação, você fala, pô, se eu tivesse conhecido isso antes, eu não ia estar nessa situação. Exatamente. Nossa, se eu não tivesse investido tão mal meu dinheiro, ou se eu não tivesse entendido que aquele cenário, eu não apostaria o que eu não tinha. E assim, ó, eu falo de um exemplo, e o tempo passa e as pessoas não fazem as coisas. Eu lembro na época que eu estava no banco, o banco tinha aquela previdência que eles falam 4x4. Então, o que acontecia? Se você fizesse a previdência, descontava 4% do salário e o banco complementava com mais 4% se você cumprisse ali pelo menos 5 anos, se eu não estou enganado, ali dentro da instituição. Ou tinha um período para resgatar a parte do banco. Eu não lembro ao certo qual era o período. E aí, quando você entra, os caras falam assim, ó, parabéns, está contratado, assina com os documentos, beleza. Você quer colocar aqui a previdência? Aí, quando eu fui fazer, a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, não é obrigatório, você vê se você quer. Aí eu, mas tem que assinar agora? Ela falou, não, depois você vê. Cara, passou 3 anos e nada de eu fazer. Mais. Aí, quando eu fui ver, eu falei, puta, cara. Aí teve amigo meu que saiu do banco, foi mandado embora, ou pediu a conta, não lembro. E aí ele falou, pô, legal, eu resgatei a previdência lá, deu tipo 10 conto. Aí, quando eu saí, eu falei, cadê meus 10 conto? Entendeu? Por quê? Porque eu não adquiri na época. Pois e é mais ou menos o mesmo exemplo, porque você vai guardando uma grana que você 4% que desconta ali, você no dia a dia não... Se desde o primeiro momento você já incorporou que você não tem 4% do salário, sim, você vive sem. E aí, beleza, se eu tivesse o período lá, eu teria resgatado ainda a parte do banco e teria sido legal. E seria mais ou menos fazendo uma analogia ao seguro com reserva. Porque exatamente. Lá na frente você fala, beleza, vou sacar porque já não preciso tanto dessa reserva toda e tal. Faz todo sentido, cara, é bem legal. A gente traz isso e alguns clientes, eles... A gente está num momento de estruturação, um novo cenário, né? A gente está numa inversão da cadeia. Aqui no Brasil, as corretoras... os responsáveis pelos maiores e melhores investimentos, as plataformas abertas que acessam os melhores produtos, ainda são minoria em relação aos bancos. Os grandes investimentos ainda estão presentes em bancos. Os né? maiores fundos. Hoje. Lá fora já não é mais assim, a conta já virou. A gente está nesse processo e ao longo desse processo o assédio é muito grande. As pessoas tendem a ganância, a gente tem uma ganância a querer um dinheiro mais fácil, a enriquecer mais rápido. Então, a gente vai estar suscetível a falhas, a erros, a acreditar em alguns milagres ao longo da jornada. Então, a consultoria, os golpes. Tanto que assim, até complementando, o brasileiro, agora não sei se já mudou, mas tinha mais gente que caiu em pirâmide financeira que com CPF na bolsa. Entendeu? É simples assim. Então, esse cara, às vezes eu falo, eu poderia falar para você, tipo, eu faço uma entrevista com um cliente, o que você tem hoje de planejamento financeiro? Eu tô te dando uma parte, eu não faço todo o seu planejamento, eu tô fazendo a gestão de risco para você atingir seus objetivos lá na frente. Mas o que você faz hoje pelo seu planejamento? Muita gente não tem um planejamento, né? Então, esse cara... é quase que instintivo meu falando, cara, deixa o teu dinheiro aqui, cara. Você vai me agradecer lá na frente. Porque esse cara vai ser o cara que vai ser abordado a participar de um negócio, nossa, fantástico, milionário. É o cara que vai pegar o dinheiro, vai acreditar que vai investir 10 e vai resgatar 50 em 6 meses. Nossa, é o cara que vende a casa para aplicar. Entendeu? Esse cara, se ele fizer todas as cagadas ao longo da vida, eu vou entregar uma contrapartida para ele lá na frente. Eu vou falar, você perdeu tudo, mas aqui você tem ainda. Tem um negócio aqui. É interessante. Então... E assim, até que nem lá nas dívidas bancárias, eu atendo clientes que estão numa situação, já que o cara, ele foi esse cara que perdeu dinheiro de alguma forma ou gastou muito mais do que ele podia, e aí ele está numa situação de super endividado. E aí a gente cria todo um fluxo, um planejamento para ele pagar a dívida com desconto dentro de uma metodologia que a gente estrutura. Eu não vou lá já negociar a dívida do cara. Eu falo, vamos lá, senta aqui, Leandro. Você tem um valor aqui para pagar, você tem que... a gordura, a sobra tem que ser para você guardar para pagar o banco daqui X meses, porque hoje você não tem condição de pagar a parcela do banco. Fiz um exemplo hoje. O cara tinha uma parcela de R$7.000 e ele ganha 10 mil. Como é que ele paga? Não. Aí, beleza. Ou quanto que ele pode pagar? R$2.000. Tá bom, então você vai guardar R$2.000 por mês. O mínimo do banco era 4 mil. Depois, jogando isso em
10 anos, ou seja, quero ficar uma década pagando dívida. Não, vamos lá. Então você vai guardar 2 mil por mês. Só que antes de você guardar, se você precisa então se proteger, criar um fluxo para não acontecer isso de novo. E aí vem, tá, se você perde o emprego, se você fica doente, se acontece alguma questão com você, você tem as seguranças? Não, então a primeira que você tem que fazer é uma reserva de emergência. Márcio, mas como é que eu vou guardar dinheiro se eu tô devendo? Cara, é por isso. Porque vai acabar suas linhas de crédito, não vai ter para onde você fugir. Então, a reserva de emergência ela é fundamental, porque é o cheque especial que você não tem mais. Primeiro ponto. Segundo, cara, você tem dependente, você tem família, você precisa de uma apólice. Porque é um momento que se acontecer alguma coisa, você não tem nada, você vai deixar dívidas para os seus herdeiros. A quem você vai recorrer. Cara, você precisa ter. Mas e aí? Então, essa é a diferença, porque você vai se organizar, guardar o dinheiro e lá na frente conseguir pagar sua dívida com valor justo e ter esse processo. E aí o que acontece? Quando a gente começou a trabalhar esse processo lá nas Sem Dívidas, eu percebi que muitos clientes não queriam esse tipo de situação. O cara queria assim, ó, resolve meu problema com o banco. Ó, amigo, você não tá entendendo. Se eu fizer só o banco para você, daqui 6 meses, você vai quitar a dívida e em 6 meses você vai ter outra. No fundo, o problema é você. Isso, né? Então por isso a raiz está aqui. A gente vai mudar aqui. Por isso que aí o nosso foco lá, a gente traz gestão financeira, gestão das dívidas e a parte emocional, porque o cara precisa controlar ali, até mesmo emocional, a mentalidade, a forma como ele enxerga as coisas, que ele tem que mudar as tratativas, como é que ele enxerga a questão de um custo, como é que ele, às vezes ele vai olhar para um seguro de vida e pensar que é um custo. Mas, cara, não, ele é um custo, mas é um investimento. Mas que se torna um investimento pelo retorno que ele vai te dar e a segurança que ele vai te dar. Proteção, exatamente. O cara fala, mas eu tô... E outra, entender que o modelo dele de mentalidade tem que virar também, porque senão daqui a pouco ele continua gastando mais do que ele ganha e aí ele pode fazer o que ele quiser, que ele nunca vai sair desse ciclo. Então, é uma ferramenta assim que eu sou fã. Eu vejo que ajuda muito tanto empresários como pessoas a terem mais liberdade no longo prazo. Porque é o que você falou, o cara pode estar perdido em todas as frentes. Se ele começar a fazer pelo menos o mínimo ali, ele vai ter um valor que ele vai agradecer. Sim. E outra, a reserva, Márcio, a gente... eu nunca, em nenhum planejamento, eu zerei o capital de ninguém num planejamento de seguro. Eu nunca condicionei a existência ou sucesso de alguém a uma apólice. Nunca. A gente identifica, existe uma sigla que é o PIF, você deve ser até familiarizado com ela, que é presente, imprevisto, futuro. Então, assim, no presente a gente tem ali praticamente 70% da receita que a gente aplica ali no dia a dia. No futuro, a gente tem algo em torno de 20% a 25%. E para imprevisto a gente vai separar a menor fatia, de 5% a 10%. Por que eu falo isso? Porque quando a gente cria, mesmo quando a gente tem a diferença do seguro puro e simples e da formação de reserva, por mais que a gente opte por um capital com formação de reserva, ela não é suficiente para virar uma renda passiva para o cara lá na frente. Sim, ela é um complemento. Isso. Então, essa estrutura com investimentos, ela continua sendo necessária. Às vezes eu vou fazer um planejamento para algum cliente, o cliente fala, mas eu já tenho plano de saúde. Que bom. Que bom, né? Mas a ferramenta é outra. Cara, porque assim, ó, são complementares. Isso, cada um tem a sua função e dentro de uma vida saudável financeiramente, cada caixinha é importante. Então, quando eu falei no começo, eu não tinha noção do quanto que o seguro... Porque eu era um gerente de banco, eu saí traumatizado com o seguro de vida, velho. Porque eu falava, velho, isso é uma bosta. Por quê? Qual que era o que eu vendia para os clientes lá que eu falava, beleza, esse aqui é menos ruim. Eu achava mais interessante vender uma capitalização para o cliente do que um seguro. Porque numa venda casada lá que o banco forçava a gente a fazer. Vou fazer uma liberação de crédito para a empresa do Leandro aqui. Aí, beleza. Tá, vou liberar lá 100 mil para ele. Coloca 20 mil de seguro, sem finalidade nenhuma. Um seguro ali que é de 1 ano só. Que, cara, não vai resolver a vida da empresa do Leandro, não vai resolver a vida dele. E ele queimou 100 mil que ele vai se endividar com juros altíssimos lá na frente vai...
A capitalização naquele momento, pior, porque também não gosto de capitalização, mas, cara... Ela tinha a contrapartida dela, ela agregava alguma coisa. Mas era um dinheiro que o cara, depois de um ano, ele resgatava uma parte do dinheiro, depois no final lá ele resgatava 100%, que tinha uma correção ridícula da TR, mas, cara... Pelo menos ele tinha um desconto depois, vai tudo bem. Tirava ali, tipo, pelo menos alguma coisa ele via o dinheiro. Sim. E o seguro ele pagava só pra bater a meta do gerente. Então eu não gostava desse tipo de produto. Quando eu saí, eu falei, cara, seguro pra empresa é horrível, seguro de vida pra pessoa física é ruim. E aí eu comecei a entender que não. Quando eu fui entender que as empresas específicas têm é quase um outro, é um outro produto, só que com o mesmo nome, às vezes, seguro, né? E aí eu entendi que é fundamental dentro de um planejamento, por isso que eu te convidei para você vir aqui falar sobre isso, por conta dessa importância. E o banco realmente tem várias coisas que eram feitas e até hoje ainda é praticado, que eu vejo que não é saudável, e enquanto a população não tiver educação financeira, conhecimento, e é por isso que esse vídeo, espero que ele seja divulgado e acessado por muita gente, para ter noção quais são as diferenças, porque o lucro dos grandes bancos só aumenta nos últimos 15 anos e são lucros bilionários por conta que o cliente paga sem nem saber. Quando a gente investe mais em perícia para não pagar algo, tem alguma coisa errada, né? Então, eu vou pegar um gancho aí na questão do produto bancário, Márcio. Eu tenho uma cliente que quando eu tive acesso, né, que a gente começou aí fazer um planejamento, estudar um pouquinho o caso dela, ela tinha acabado de passar por uma situação traumática, ela tinha perdido o marido, tem uma filha pequena. E ela tinha um acesso ao gerente do banco, o gerente tinha uma modalidade nova de seguro no banco, que era o seguro resgatável do banco. O gerente falou, olha, você põe o seu dinheiro aqui, o dinheiro vai ficar blindado. Porque a pólice realmente traz essa característica, ela blinda o dinheiro. Então aquele dinheiro ali não está passivo de bloqueio judicial, tá blindado, de fato tá. Você põe aqui, depois de um ano você resgata e faz o que quiser. Poxa, era uma baita grana. Para você aportar um capital, quando você aporta 100, você tem ali uma medida, dependendo do risco, que pode dobrar, triplicar o capital que você está comprando, né? Com 100 você pode comprar 300, dependendo da modalidade, 500, 1.000, enfim, ao longo do período. Poxa, em um ano, o que o banco estava oferecendo para ela de capital era muita coisa. Eu falei, posso ver a bendita apólice? Qual não é a minha surpresa? Parece absurdo o que eu vou falar. Ela fez um planejamento por um ano, com seguro de vida, com carência de um ano para morrer. Ao longo de todo o período que ela estava coberta, ela não teria direito a nada, porque tinha uma carência de um ano de morte. O corretor dela, o gerente dela indicou um produto por um ano para ela, sem a menor finalidade, cara. Ela tem uma filha pequena. Deixa eu entender, se ela morre, o produto tinha carência de morte. Fica. Não, acabou o dinheiro. Perdeu o dinheiro. Ela tem um ano para morrer. E o período que ele ia ficar aplicado era de um ano. O cara vendeu para ela uma ideia de blindagem de dinheiro. E assim, não pode ser assim, cara. Não é essa a ferramenta. Porque ela tem uma filha, pelo amor de Deus, cara. Você perde a função total. Sabe? Essa venda é quando você assume um papel de receber uma comissão de um produto. É isso que a gente... Quando eu tenho a característica de ser comercial, eu sempre adorei vendas, eu sempre tive inserido nesse contexto. E é uma característica que eu tinha quando jovem, tipo assim, eu quero lucrar. Lucrar. Quanto isso pode me rentabilizar, quanto isso pode me render, enfim. Eu sempre vendi de tudo. E chegou uma hora da minha vida que eu olhei e falei, eu preciso... Não é só dinheiro. Eu preciso mudar alguma coisa, agregar alguma coisa. E quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar produtos e serviços consultivos, você entende que você está fazendo a diferença na vida do cara. Você está fazendo. Então não cabe mais esse tipo de situação onde você vende um abraço e aí depois o cara vai lá e descobre, meu Deus, o que é isso que eu tô na mão? Não é nada daquilo que o cara me falou, mas você já pagou. Eu vejo assim, eu atendo cliente, velho, o dia inteiro, né? A gente tem um fluxo, graças a Deus, bem intenso aí de... eu vou até fazer uma ressalva aqui, graças a Deus,
em partes, né? Espero que por causa desse movimento a gente possa mudar um pouco, porque muita gente endividada acaba vindo até nós ali para a gente poder atender e ajudar. Então, como negócio, para mim é interessante, é legal, mas eu gostaria que fosse menor o volume, porque menos brasileiros seriam endividados por causa dos bancos. Cara, mas tem empresa assim, ó, um exemplo. Não só produto bancário, seguro de vida. Eu vejo que tem muito profissional no mercado que ele não é especialista, se vende como se fosse e lesa o cliente por conta do lucro. Sim. Então, empresas de consórcio vendendo... assim, ó, o cara liga para você e fala, viu, vou fazer um financiamento para você mais barato, sem juros, e você paga tanto e você vai ter. Aí o cara coloca lá R$200 mil sendo vendido um plano de R$1 milhão. Então você vai pagar 200, vai levantar 1 milhão para pagar a sua dívida. E aí o cara não fala que você tem que colocar um imóvel como garantia. Aí ele fala, a empresa parece uma operação no aval, né? A empresa vai te ligar e você responde tudo sim, tá? Porque isso que eu tô te falando aqui é o nosso trabalho consultivo, é diferente do que o banco fala. Aí o cliente vai e responde tudo sim e ele não tem nada documentado, porque o cara falou para ele ou numa ligação ou num 1 a 1. Aí o cara gasta R$100 mil num lance que ele nem tinha dinheiro e toma pau depois que ele vai ligar lá na seguradora, na empresa de consórcio e fala, viu? O lance que o cara falou era 20%. O cara falou, não, o lance aqui é 45%. Ou seja, do 1 milhão lá, você tem que dar 450 mil para contemplar. Não satisfeito, se você contemplasse, cadê seu imóvel de 1 milhão e pouco para garantir a operação? Aí o cara não tem imóvel. E aí o cara não tem onde correr, porque o cara não deixou rastro. O vendedor ganhou lá, sei lá, 3%, 5% do valor da carta de 1 milhão. Adiantadinho na conta dele, um abraço. A empresa que vendeu fala, não, mas a gente seguiu o nosso protocolo, tá tudo certo. Você que tá viajando na maionese. E o cliente toma prejuízo, cara. Já aconteceu isso nos últimos meses, 4 clientes. Eu imagino. A gente, quando a gente propõe algo, é recorrente, né? O cliente, ele abre o jogo quando a gente começa a falar, olha, isso é diferente disso. O cliente é totalmente exposto a tudo. Vai um pouco também da falta da cultura, da nossa cultura, da falta de educação financeira, de acreditar no dinheiro fácil. Exatamente. Na mágica. Isso. Então, por que o cara vai vender um negócio assim? Para e pensa, né? Eu aprendi lá na época do banco, tinha um gerente que falava assim, cara, não tem almoço grátis. É isso, pô. Até o Bom Prato aqui em São Paulo, você paga R$1, né? Não sei se ainda é. Então não é de graça, é quase de graça, mas tem um custo. Então tudo vai ter um viés por trás. Então a pessoa tem que entender, tipo assim, tá, mas tá fácil demais, vamos pensar, deixa eu consultar, perguntar. E aí ter acesso à informação. Hoje existem várias linhas aí para o cara poder se resguardar. Pesquisar, exatamente. Né? Com quem eu tô falando, quem é essa pessoa, né? De onde vem. Qual é a né? empresa que está por trás também, porque exatamente. Às vezes tem uma empresa que não tem segurança, não tem... Você tem que... exatamente. A gente... quando a gente entrou nesse segmento, eu falo a gente porque eu trabalho em parceria com a Fernanda, né? É importante ressaltar. A Fer é um braço, né, direito ali. A gente um complementa bem o outro e ela que me passou grande parte do know-how e eu sou grato, enfim, uma ressalva aí a ela. É importante porque quando a gente optou por entrar nesse segmento, a gente também se deparou com grandes companhias. A gente podia optar, a gente podia escolher ali quais companhias. A princípio a gente tinha o poder de escolha e depois a companhia poderia avaliar se ela queria ou não trabalhar com a gente também, assim como a gente faz com os clientes. Mas até isso é importante, né, Márcio? A gente precisa ter no back-office ali empresas sólidas, né? Você vê, eu represento 2 companhias, uma com mais de 150 anos, outra com 180 anos de mercado, são potências. Elas têm ativos de gestão de mais de 600 bi, empresas que lucram 73, 75 bi. Então essas empresas, elas têm por obrigação, pela própria SUSEP, um lastro que garante ao menos um investimento para o cliente. O cliente não fica a ver navios aqui em uma situação dessa. Então, quando o dinheiro vem muito fácil, a proposta é mole, tem sempre uma questão, mas fala isso, não fala aquilo. A gente, na contratação do seguro, tem coisas que vão impedir o cliente de ser apto. Mas não tem como eu não mencionar. Porque a partir do momento que eu burlar o sistema da minha companhia para conseguir acessar, para conseguir te tornar apto,
lá na frente, quem não vai receber é você, como meu cliente. Imagina uma situação dessa, onde eu te acompanho ao longo de uma vida toda e eu sou responsável por, na hora da sua maior necessidade, você não ter acesso àquilo. Não, é absurdo. Não, então assim, a gente... É claro, né? A educação muda isso, muda o cenário. As pessoas com educação, com poder de discernimento, compreendendo o cenário, a chance de tomar as decisões acertadas aumentam demais, né? Com certeza. Né? Então, assim, cara, que legal. Foi bem... Eu adorei, entrei em flow aqui com você, passou rapidamente aqui o nosso horário. Mas eu vejo que, assim, ó, esse é o grande objetivo do podcast. Então, quando eu falo que é mais do que finanças, é trazer toda a atmosfera que tem do mercado financeiro, desmistificar produtos bancários que são mal compreendidos e mal aplicados pelas instituições financeiras, porque elas visam um lucro. Não que é errado ter lucro, mas precisa ter uma justificativa. Que nem uma seguradora ter um lucro atingindo ali o objetivo principal dela e o cliente estando satisfeito na outra ponta, não tem nada de errado. Não. Então, assim, uma empresa de investimento aí como outras grandes corretoras que fazem trabalhos incríveis ali, gerindo fundos dos clientes, dando resultado, cara, é ótimo. Só que o sistema bancário hoje no Brasil, a gente estava até falando aqui, antes de ligar as câmeras, né? Que existe ainda uma atmosfera que é benéfica para eles e eles ainda... Tanto que só tem 4 grandes, poderia ter 30, como já teve lá no passado, e era muito melhor no meu ponto de vista, porque tinha competitividade, tinha negociação. Hoje, não basicamente... É um monopólio velado. Monopólio, né? Exatamente. Então, assim, espero que isso mude nos próximos meses, próximos anos. E então ter acesso a essas informações, como você trouxe aqui vários detalhes do produto, que a pessoa consiga começar a pensar. Eu penso assim, ó, o meu objetivo aqui é colocar conteúdo para as pessoas pensarem, porque a gente tem muito uma geração que é Ctrl+C, Ctrl+V. Se o Leandro falou um negócio, eu vou ficar repetindo, mas eu nem entendi o que ele quis dizer e nem entendi se faz sentido eu repetir isso. Nem questionei. Isso. Nem questionei. Nem coloquei à prova aquilo que foi dito. Exatamente. Deixa eu pesquisar. Achei interessante, então pesquisa. Vê se o que eu falei faz sentido, vê se está na linha do que você acredita, se tem alguém que fala diferente. Você consegue formular, então, com a sua base de informação, um outro raciocínio? Beleza, então beleza. O Leandro falou um negócio que aplicou, mas o Márcio falou outro. E aí, será que eu posso juntar o melhor dos dois aqui, ter um raciocínio e fazer um trabalho diferente? Então, esse é o objetivo. É uma provocação a pensar, né? A compreender, a buscar a informação. E acho que você ia chegar nesse ponto, vou antecipar aqui, mas uma coisa interessante é sempre buscar um profissional qualificado, né? Independente, companhias, existem muitas, excelentes companhias. Olha, na mesma proporção que a gente tem situações ruins, a gente tem condições, companhias sólidas, idôneas, fazendo um excelente trabalho. Então buscar um profissional consultivo, um cara que crie essa conexão, que consiga realmente estabelecer uma jornada ao lado do cliente, acompanhar, porque isso agrega responsabilidade a ele, vai fazer com que ele entregue o melhor dele a você, né? E buscar pessoas certificadas, credenciadas, não o falso especialista, a pessoa que de fato conhece e que de fato pode dar cara, né? E mostrar a cara. É isso, porque assim, ó, hoje a gente tem muita gente se vendendo como especialista na internet e no fora também, e saber com quem que você vai buscar essa dica, porque às vezes o cara, tipo assim, ele pega a dica de investimento com o tio dele ali no churrasco, sabe? Aí, às vezes, ó, já chegou a vez que o pessoal me consultou, falando assim, viu, ó, eu comprei esse investimento aqui. Aí o cara manda lá um contrato que você vê... Cara, você tava faltando triângulozinho no rodapé ali do... Cara, perigo. Pirâmide total, assim. Você fala, cara, mas quem que te indicou isso? Ah, um primo do meu... amigo lá me falou, cara, mas então procura alguém para você ter uma consulta. Aí a pessoa me consultou depois. Falei, ó, se você puder resgatar esse dinheiro, resgata ontem, porque você tem risco de perder esse dinheiro. Então, assim, sabe? Não só com investimento, mas com... a gente trabalha lá na Sem Dívida com as negociações, na consultoria empresarial também, você com seguros. É importante as pessoas terem pessoas que ela possa confiar, mas que tenha ali uma história para poder compartilhar. Claro. Porque às vezes você está pegando um conselho, uma dica de alguém que não é bom naquilo ou que não tem experiência prática. Às vezes na teoria o cara sabe tudo,
Mas na prática, beleza. Se acontecer de fato, o que você faz? Não sei. E aí dá pau, né? Então que legal, cara. Pra quem ainda não te conhece, né? Como é que a pessoa pode te achar aí? Quais são os canais aí de contato? Márcio, o Instagram hoje é a rede social que eu mais trabalho. Eu faço um trabalho, até tô precisando dar uma organizada nessa questão, ampliar um pouco esse leque para atingir um público maior. Acho que a gente tem bastante a oferecer, né? E de visibilidade também, agregar esse tipo de situação, esse tipo de encontro aqui. Mas o Instagram, Leandro_Serralha. WhatsApp, eu vou deixar depois com vocês também, na descrição e tal. Acho que por hora são esses os canais, mas beleza. Eu tô aqui na região de Jundiaí, eu atuo a nível Brasil. Você é um caminho para quem quiser também me achar aqui. O Márcio é um parceiro de longa data, a gente troca figurinha. Então eu tô à disposição, cara. Fechado, foi um prazer vir aqui. Legal, que bom. Um aprendizado, como sempre. E gratidão aí. Legal, cara. Antes de a gente finalizar, qual que é a última dica, ou melhor, a dica ainda da diquinha, acho que qual que é o último aprendizado que você deixa, uma frase, qual que seria aí uma última mensagem que você poderia deixar pra galera? Ô Márcio, eu vou na linha do produto, tá? Eu acho que a gente, quando pensa em planejamento, quando pensa entre custo e investimento, é claro que envolve muita coisa, mas até a gente criou um material recentemente que a reflexão que a gente deixa para os nossos clientes, para quem a gente está propondo esse tipo de situação, a liquidez talvez seja a situação mais importante da vida do indivíduo, profissionalmente, financeiramente, é ele conseguir agregar na vida dele ferramentas que sejam solução. Então, hoje, eu estou inserido nesse contexto e eu enxergo a liquidez, tá? Esse, para mim, é o grande diferencial da ferramenta que eu trato. Criar um cenário de liquidez diante de momentos difíceis, diante de imprevistos. Eu sei que o dinheiro é capaz de salvar, né, vidas, famílias, de criar cenários de muita alegria, e eu sei também a falta que ele pode fazer. Sim. E aquela situação que eu brinquei, às vezes o cara está em cima de uma caixa d'água e está morrendo de sede. Então, a gente criar um cenário, provisionar capital, é algo que todo mundo deveria ter em mente. Pode fazer muita diferença numa hora de necessidade. Então, acho que, para encerrar, é nessa linha. Incrível. E você me encontra no Márcio Carribeiro nas todas as redes sociais. Aqui no YouTube, então, diariamente a gente está colocando conteúdo aí para você em vários vídeos institucionais. Aqui tem o podcast Mais Que Finanças com mais de 30, a gente está quase chegando uns 40 convidados, então tem pessoas incríveis aqui falando de investimentos, de autoconhecimento, empresários, empreendedores contando um pouco do dia a dia para inspirar você a melhorar, evoluir. Então, acabando aqui o vídeo, já maratona os outros vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na sua jornada. E eu quero deixar um recado para você. Busque sempre informação, conhecimento e aplique. Não adianta você acompanhar aqui o conteúdo, beleza, encher o cabeção de informação e não colocar em prática, não conversar com pessoas, entender como é que eu trabalho a fundo. Então vamos lá, vamos tomar um café, eu quero entender na prática como é que seria na minha vida. E em todas as áreas, quando você coloca o conhecimento com a ação, você vai ter um resultado, e isso é sabedoria. A sabedoria é o que muda a vida. Já estava na Bíblia lá do Salomão, que é o cara que foi um dos mais ricos da história, porque ele pediu sabedoria para Deus, ele conseguiu ali usar das melhores decisões, das melhores situações, ele tirava sempre um aprendizado e aplicava, né? Então, que a gente possa fazer o mesmo. Quero agradecer mais uma vez aí, Leandro. Foi incrível o nosso bate-papo aí. Obrigado, mais. Foi incrível mesmo. Você é um cara que eu admiro bastante. Assim, a gente tem uma amizade de longa data. E, cara, adorei. Então, é recíproco. Até uma próxima. Obrigado aí. Valeu. Obrigado. Pessoal, te encontro no próximo episódio. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.